Olá, como vão? Tudo bem? Vamos prosseguir com os estudos matemáticos, não é isso? Continuamos ainda falando sobre frações. Hoje a gente vai falar sobre como reduzir frações que têm denominadores diferentes a frações que tenham o mesmo denominador, certo? Vamos ver isso. Por exemplo, digamos que eu tenho esse inteiro aqui, esse seja meu inteiro, aqui eu tenho o mesmo inteiro. Só que aqui eu dividi o inteiro em quartos. E aqui o inteiro foi dividido em oitavos, tá? 8 partes iguais. Então, cada parte dessa aqui é um oitavo. Aqui foi dividido em oitavos e aqui foi dividido em quartos, certo? Essa parte que está aqui pintada ou achurada do meu inteiro são 3 quartos, certo? Um quarto mais um quarto mais um quarto, 3 quartos. Então aqui são 3 quartos. Essa parte achurada aqui do meu inteiro são um oitavo, 2 oitavos, 3 oitavos, 4 oitavos, 5 oitavos, 6 oitavos. Eu tenho 6 oitavos aqui. Repara o seguinte: essas frações têm denominadores diferentes. Aqui o denominador é 8, aqui o denominador é 4, certo? Mas você sabe que nós podemos multiplicar o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número, que isso não altera a fração, altera só a aparência da fração. Mas a nova fração obtida, ela é equivalente à anterior. Ela representa a mesma porção do todo, certo? Então, por exemplo, olhando para essa fração aqui, eu posso multiplicar o numerador e o denominador dela pelo mesmo número, que eu vou obter uma fração equivalente, certo? Se eu multiplicar aqui o numerador por 2 e o denominador também por 2, a fração que eu obtenho é 6 oitavos. Olha, as duas são iguaizinhas, na verdade, né? Mas eu reduzi ao mesmo denominador, certo? O que acontece aqui? Sempre é possível fazer com que duas frações que tenham denominadores diferentes sejam reescritas de forma que os denominadores sejam iguais. Você reduz ao mesmo denominador, certo? No caso aqui, eu acabei obtendo uma fração igual, mas não precisava o numerador também ser igual. Tá? Por exemplo, essas duas frações aqui, ó, 1/3 e 3 quartos. Eu posso reescrever as duas frações. Vou reescrever essa, vou reescrever essa. De forma que as duas frações aqui embaixo sejam equivalentes às duas de cima, certo? Iguais, posso até falar isso. Iguais às de cima, só que aqui elas vão estar reescritas com denominadores iguais, certo? Por exemplo, se eu multiplico essa aqui, numerador por 4 e denominador por 4, a primeira fração, eu vou ter 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12, certo? E se eu multiplico essa segunda fração aqui, tanto o numerador quanto o denominador por 3, é o mesmo número. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. Pronto. Eu reescrevi as duas frações anteriores de tal forma que as novas frações, que são iguais, são equivalentes, essa é equivalente a essa, e essa é equivalente a essa. Essa fração representa a mesma porção do todo que essa. E essa fração representa a mesma porção do todo que essa. Mas só que agora eu reescrevi elas de tal maneira que os denominadores são iguais, tá vendo? Antes elas não tinham denominadores iguais. Agora elas têm denominadores iguais e continuam sendo as mesmas frações, tá? Ó, os numeradores não são iguais. Aqui aconteceu de ser iguais. Por que aqui essas frações ficaram com denominadores iguais, o numerador também? Porque, olha só, o inteiro é o mesmo. Aqui é o mesmo inteiro, certo? E 3 quartos do inteiro, que é essa fração original aqui, ó, é exatamente
essa parte aqui embaixo, ó. Tá certo? Isso aqui que está aqui é 3/4 também. Tá certo? É o mesmo inteiro. Isso que está aqui é 3/4, embora eu possa escrever como 6/8. Mas o importante aqui, o que eu queria mostrar para vocês, é que eu posso fazer com que duas frações, antes com denominadores diferentes, possam ficar com denominadores iguais. Eu estou fazendo uma redução ao mesmo denominador. Essas duas frações foram transformadas em frações equivalentes, tá? Com denominadores iguais. Eu posso sempre fazer isso com qualquer par de frações. E para que a gente faz isso? Por uma série de motivos. Aqui, por exemplo, se você olha para essas frações, é difícil você saber qual das duas representa uma parte maior do inteiro. Mas aqui fica mais fácil. Se você, por exemplo, dividiu o inteiro em 12 partes e pegou 4 partes, você pegou menos do que 9 partes. Você dividiu o inteiro em 12 partes iguais. Certo? 12 partes iguais. Se uma pessoa, podia ser, por exemplo, uma pizza. Dividiu uma pizza em 12 partes iguais. Uma pessoa comeu 9 12avos da pizza. A outra comeu 4 12avos da pizza. Essa aqui comeu mais. Aqui ficava difícil de você verificar. Quando você reduz ao mesmo denominador, já fica fácil. Então, comparar frações para ver se são maiores ou não, a gente vai ver num outro vídeo. Mas é por isso que a gente faz esse trabalho, tem esse trabalho de transformar frações ou reduzir frações ao mesmo denominador. Da mesma forma, para fazer adição, subtração, que nós vamos aprender mais à frente, eu preciso reduzir ao mesmo denominador. Tá bom? Agora, eu vou mostrar uma dica, algumas dicas, né? Por exemplo, essas frações aqui, que são idênticas às duas de cima, como é que nós obtemos ela? O que foi que eu fiz? Eu multipliquei aqui por 4 e aqui por 4. E eu multipliquei aqui por 3. Eu multipliquei a outra, o numerador por 3 e o denominador por 3. Com isso eu obtive o 12. Mas esse 12 aqui, presta sua atenção, esse 12 aqui é um múltiplo de 4, não é? Era o denominador dessa fração. 12 é um múltiplo de 4, claro. Eu multipliquei 4 por um número, foi o 3, que eu vou obter, é um múltiplo. Então 12 é múltiplo de 4. E esse mesmo 12, né, que é o denominador comum aqui embaixo, esse mesmo 12 também é múltiplo do 3, certo? Então o 12 é múltiplo comum. O que é esse 12 aqui? Esse 12 é um múltiplo comum. De 3 e de 4. Certo? Ele é um múltiplo de 3 e também é um múltiplo de 4. Esse número que eu achei aqui é um múltiplo comum. Certo? Então, esse denominador que eu quero, novo denominador, ele sempre vai ser um múltiplo desses dois denominadores. Basta você encontrar um múltiplo desses dois denominadores que você reduz a fração, as duas frações, ao mesmo denominador, tá certo? Na verdade, a gente está achando um múltiplo dos dois. Múltiplo de 3 e múltiplo de 4. O 12 é um múltiplo de 3 e múltiplo de 4, certo? Aqui, por exemplo, se fosse 2 e 8, essas duas frações aqui têm denominadores diferentes. Vamos reduzi-las ao mesmo denominador. O que eu vou fazer? Eu vou ter que encontrar um múltiplo comum de 2 e de 8, certo? Quem pode ser esse múltiplo comum? Por exemplo, pode ser o próprio 8. 8 não é múltiplo de 8? 8 é múltiplo de 8. Todo número é múltiplo dele mesmo, não é? E 8 não é múltiplo de 2? Então, eu posso fazer com que essas novas frações aqui, ó, que vão ser equivalentes às duas de cima, as mesmas frações, só mudou a aparência, que eu posso reduzi-las ao mesmo denominador, fazendo com que esses denominadores seja o quê? O 8, porque o 8 é múltiplo
de 8 e 8 é múltiplo de 2. Eu só tenho que encontrar um número que seja múltiplo comum desses dois denominadores. Então, no final das contas, para fazer isso que a gente quer aqui, é só achar o múltiplo comum dos denominadores. Está aqui. 8 é múltiplo de 8 e é múltiplo de 2. Acabou. Agora presta atenção. Eu obtive o 8 aqui como? Como é que de 2 eu cheguei a 8? Eu tive que multiplicar aqui e aqui pelo mesmo número, certo? Multipliquei o 2 por quanto para obter o 8? Por 4. E multipliquei o 1 por quanto para... Se eu multipliquei por 4 aqui esse denominador, eu tenho que multiplicar o numerador também por 4. Aí 4 vezes 1, 4. E aqui, eu não precisei fazer nada, né? Como se eu tivesse multiplicado por 1 aqui, que não altera nada. Multiplico por 1 aqui também, 3 oitavos. Nem preciso escrever isso. Se continuou 8, o numerador continua o mesmo. Certo? Então, olha só. Eu queria fazer com que essas duas frações aqui... Eu queria reduzir essas duas frações ao mesmo denominador. Eu obtive duas frações equivalentes, as duas de cima. Essa fração é a mesma dessa, só mudou a aparência. Essa é a mesma dessa, só mudou a aparência. Só que agora ambas têm o mesmo denominador. Antes não tinham. E esse denominador, da onde eu tirei ele? Basta você encontrar um múltiplo comum. Um número que seja múltiplo de 8 e de 2 ao mesmo tempo. Tá certo? Agora, claro, se eu quisesse também, eu podia achar um múltiplo comum maior do que 8. Um múltiplo de 2 e de 8, mas que não fosse 8, por exemplo, podia ser 16. 16 é múltiplo de 8, 16 é múltiplo de 2. Podia ser 32. 32 é múltiplo de 8, 32 é múltiplo de 2. Né? 8 vezes 4, 32. Então 32 é múltiplo de 8. E 32, como é par, é múltiplo de 2. Podia botar vários números aqui. 64, 64. Não é isso? 128, 128. 256, 256. Só que eu não vou colocar números grandes aqui. Eu vou trabalhar com o menor múltiplo comum. O múltiplo comum que seja menor possível, para não ficar com um denominador muito grande. Não é isso? Senão eu poderia escrever aqui 256, 256. Mas é muito grande. Então, o que a gente faz? A gente escolhe um múltiplo comum, mas o múltiplo comum menor possível. É o menor múltiplo comum. Tá certo? Aí, a gente está usando o MMC. Né? A gente aprendeu a calcular o MMC. E aí a gente já está usando agora. Quem é esse 8 aqui? Esse 8 aqui é o múltiplo comum de 2 e 8, mas é o menor possível. Se você fosse fazer aquele processo para determinar o MMC, você vai achar o MMC de 2 e 8, você vai achar o 8. O MMC de 3 e 4, você vai achar o 12. Tá certo? Aqui, ó, se eu fosse colocar o 2 e o 8 e tirasse o MMC, é por 2. Aqui tem número por 2, é 1, 4. Ainda tem número por 2, esse aqui. Repito 1, divido por 2. Ainda tem número por 2. Repito 1, 1. E agora, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. É o MMC aqui, ó. Então, resumindo tudo. Quero fazer com que duas frações, né, tenham o mesmo denominador. Elas têm denominadores diferentes. Quero fazer com que... Eu quero encontrar frações equivalentes, as mesmas frações, representam a mesma porção do todo. São frações equivalentes, posso até falar que são iguais. Apesar da cara diferente, eu posso dizer que são iguais. Então, resumindo, eu tenho duas frações com denominadores diferentes e quero reduzi-las a frações com o mesmo denominador. Redução ao mesmo denominador. O que eu faço? Acha o MMC dos denominadores. Pronto. Basta achar um múltiplo desses dois aqui. Só que você não vai achar um múltiplo grandão, né? Como eu falei, podia ser 32. 32 é múltiplo de 8 e de 2, mas eu prefiro botar o 8, trabalhar com números menores, certo? Então, por isso a gente acha o menor múltiplo comum. Tá certo? Pronto, é isso que você tem que fazer para reduzir. Agora,
Então, para reduzir, basta achar o MMC. Agora, eu vou te dar umas dicas. Por exemplo, digamos que você... Aqui, ó, nós já vimos aqui que esses dois números aqui, o MMC é 12. É até fácil de verificar, né? Mas às vezes os números são grandes. Por exemplo, eu podia ter aqui assim, ó, 11 e 4 nos denominadores, né? 1, 11 avos e 3 quartos. Por exemplo, né? Isso aqui. Quem é o MMC entre 11 e 4? Uma maneira fácil de você verificar é o seguinte. Olha para esses dois. Antes de sair calculando o MMC, você podia fazer isso, né? E calcular o MMC. Mas às vezes você consegue saber determinar o MMC de maneira rápida, sem precisar fazer isso. Vamos ver isso. Por exemplo, ó, é bom você sempre olhar para os denominadores e antes de sair calculando o MMC, né, para fazer a redução ao mesmo denominador, verifique se tem divisor comum. Existe algum número que divida o 11 e o 4 ao mesmo tempo? Um divisor comum? Por exemplo, 2. É divisor comum? Não, 2 é divisor de 4, mas não é de 11. Certo? 3 não é divisor de nenhum dos dois. Inclusive, você pode verificar que isso aqui é um número primo. O 11 é um número primo. Então, pensa bem. Como é que você vai achar um divisor de 11? Só tem ele mesmo como divisor, ou então 1. Certo? Quem divide isso aqui? Só ele mesmo, porque ele é primo. O 11 e o 1. E quem divide isso aqui? É o 2. Então, tem divisor comum? Não tem. Se não tem divisor comum, eu nem preciso fazer toda aquela coisa para achar o MMC. Basta multiplicar esses dois números. Quem é o MMC desses dois números? 11 vezes 4, 44. Aqui, ó. 44 e 44. Esse é o menor múltiplo comum de 11 e 4. Como é que eu achei isso aqui? Nem precisei fazer aquele processo para determinar o MMC. Eu simplesmente observei, né, olha para os denominadores, observei que não tem divisor comum. Quer dizer, além do 1, né, porque 1 é divisor de todos os números ao mesmo tempo. Fora 1, 1 não conta. Fora 1, né, não tem divisor comum aqui. E foi fácil de ver isso, afinal de contas, esse número aqui é um número primo. Né? Quem são os divisores dele? Só ele mesmo. E o 1, né? Mas o 1 não está contando aqui. Né? Então só 11 divide esse aqui. Ninguém mais vai dividir ele além dele e do 1. Né? E esse aqui? Isso aqui, o 2 divide ele, o 4 divide ele, tá? Mas não tem nada a ver com isso aqui. Certo? Então, o MMC aqui é o produto, 44. Aí, já achei os denominadores que eu queria, denominadores iguais. Certo? Agora tem que achar os numeradores. Como é que eu vou achar isso? Olha só, presta atenção. Para você calcular isso aqui, você fez isso, né? 11 vezes 4, certo? Que dá 44. Foi a mesma coisa que você fez aqui. Como é que a gente achou o 44 aqui? Multiplicando 11 vezes 4. Tá aqui. Ora, qual é o número que eu vou multiplicar aqui para obter 44? O 4, porque 11 vezes 4 é que dá 44, né? Então tem que multiplicar por 4 aqui também. E quem eu vou multiplicar por 4 para obter o 44? O 11. 4 vezes 11 que dá 44. O 11. Certo? Pronto. Então, ó, 4 vezes 11, 44. 4 vezes 1, 4. Essa é a fração equivalente àquela ali de cima. E aqui, 3 vezes 11, 33. 4 vezes 11 já tinha dado 44. Essa é a fração equivalente a essa de cima. Essas duas frações têm o mesmo denominador. E eu achei facilmente, verificando que os denominadores são números que não têm divisor comum além do 1. Aqui também, ó. Quem é que divide esses dois ao mesmo tempo? A mesma situação. Olha aqui, ó. Esse 3 aqui é um número primo. Só o 3 divide ele. Isso aqui, tem 3 para dividir aqui? Não. O 3 não divide esse número. Certo? Então, não tem divisor comum. Quem é o MMC? 12. Certo? A gente já tinha achado esse 12.
Então, por exemplo, ó, uma outra situação. 3/4 e 7/8. Outra dica. Eu tenho dois denominadores aqui, certo? Quero achar o MMC. É sempre assim. Para fazer a redução ao mesmo denominador, eu tenho que achar o MMC dos denominadores, certo? Eu poderia fazer, não é isso? Poderia fazer isso, ó. 8 e 4. Fazer aquele processo e determinar. Mas nesse caso, eu também não preciso. Aqui vai outra dica. Olha bem para os denominadores, tá certo? Você vai pensar assim, ah, tem divisor comum aqui sim. Aqui, o 2 divide esse número, o 2 divide esse número. O 4 divide esse número, o 4 divide esse número. Pronto, então tem divisor comum. Eu não posso multiplicar. Se eu multiplicar esses dois aqui, 8 vezes 4, 32. Né? Vai ser um múltiplo comum, mas não vai ser o MMC. Eu quero o MMC, eu quero o MMC. Tá? Não posso multiplicar para achar o MMC. Eu só posso multiplicar para achar o MMC se não tiver divisor comum. Tem divisor comum, então não adianta multiplicar para achar o MMC, certo? Mas tem uma dica aqui. Você olha para os dois números. Se o maior for múltiplo do outro, do menor, então o MMC já é o maior sempre. Tá bom? Sempre. Por exemplo, eu podia botar aqui assim, ó, 3 no denominador, 1/3 e 36 aqui, ó. Quero achar o MMC. Né? Eu já sei que tem divisor comum, porque isso aqui, ó, é 6 mais 3 é 9. Isso aqui é um número divisível por 3. Esse aqui também é por 3. Então tem divisor comum. Certo? Se eu multiplicar, eu não vou achar o MMC, vou achar um número maior. Mas observe e veja que 36 é múltiplo de 3. Por quê? 6 mais 3, 9. Se a soma dos algarismos deu 9, e 9 é um múltiplo de 3, esse número também é um múltiplo de 3. Então, se você tem dois números, e um deles, o maior, é múltiplo do menor, o maior já é o MMC. Então vai te poupar tempo, você não precisa fazer esse processo aqui, certo? Basta você olhar. Então, observe para verificar se, quando você tem os denominadores, se o maior é múltiplo do menor. Se o maior for múltiplo do menor, já é o MMC, o maior, tá certo? Aqui, ó, nesse caso aqui, ó, o MMC é 8. Então, vou reduzir ao mesmo denominador. Isso aqui é o MMC desses dois aqui. Eu só não precisei fazer esse processo. Mas eu estou determinando o MMC, certo? Agora, o que eu vou fazer? Ah, aqui era 8, continua 8, então aqui continua 7, certo? Aqui era 4, virou 8, é porque eu multipliquei por 2 aqui, certo? Então multiplica por 2 o numerador também. Tem que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, para obter uma fração equivalente. Então 3 vezes 2, 6, acabou. Essas duas frações são frações que têm o mesmo denominador, né? E são equivalentes às duas de cima. Certo? E o que eu fiz? Eu reduzi essas duas frações que tinham denominadores diferentes, reduzi a frações com o mesmo denominador. Beleza? Então fica essa dica aí. Olha bem isso aqui, ó. Esse caso aqui, por exemplo, é 2/3, estou tirando daqui, e 5/6. Dá uma olhadinha. Olha aqui, ó. 6 é múltiplo de 3. Se você olhar para os denominadores e perceber que o maior é múltiplo do menor, o MMC é 6. É o maior, né? O MM6 é o maior. Nesse caso aqui é 6. 6 aqui, 6 aqui. Ó, já tem 6 aqui, isso aqui continua 5. E aqui eu tenho que multiplicar por 2 e multiplicar por 2. Porque 3 vezes 2 é que dá 6, né? E aí, 2 vezes 2? 4. Acabou, certo? Muito bem. Então, uma dica importante é você olhar os denominadores e verificar se o maior é múltiplo do menor. Se o maior for múltiplo do menor, isso você detecta facilmente só olhando, não é? Se o maior for múltiplo do menor, o MMC já é o maior, não precisa fazer cálculo nenhum, tá certo? Aqui, por exemplo, esse aqui, por exemplo, ó,
5 oitavos, 3 décimos. Vou botar um outro aqui. 1 sexto e 5 oitavos. Olha bem. Aqui é 10. Olha para isso aqui, ó. Tem divisor comum aqui. 2 é divisor comum, então não posso multiplicar. Se não tivesse divisor comum, né, o MMC seria o produto dos dois denominadores, certo? Além disso, olhando para o maior, 10, tá vendo? Olhando para o maior, o 10 não é múltiplo de 8, certo? Então o que você vai fazer? Você pode fazer o processo de 10 para achar aqui o MMC. Mas eu vou te dar outra dica. E você pode usar isso sempre para qualquer número que você quiser, tá? Qualquer dois denominadores. Pega o maior, quero achar o MMC. Pega o maior, vai multiplicando por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. Multiplica por 1, dá 10. É o próprio número, né? Aí verifica se 10 é múltiplo de 8. Não, a gente já tinha visto, né, que 10 não era múltiplo de 8. Multiplica por 2, 20. 20 é múltiplo de 8? Não. Não existe número que multiplicado por 8 dê 20. Multiplica por 3, 30. 30 é múltiplo de 8? Também não. Não existe número que multiplicado por 8 dê 30. Multiplica por 4 agora. 4 vezes 10, 40. 40 é múltiplo de 8? Sim. 40 é múltiplo de 8. Existe um número que multiplicado por 8 dá 40. É o 5, né? Então 40 é múltiplo de 10, porque eu fiz 10 vezes 4. Deu 40. Então 40 é múltiplo de 10. E 40 também é múltiplo de 5. É múltiplo de 8. Nós sabemos. 8 vezes 5, 40. Então achei o múltiplo dos dois. Eu pego o maior e vou multiplicando. Então eu vou achando múltiplos, certo? Eu vou achando achei um múltiplo. Multipliquei por 1, por 2, por 3, por 4. Quando chegou no 4, eu achei o múltiplo 40. É um múltiplo de 10. Será que esse múltiplo de 10, o 40, também é múltiplo de 8? Porque se for, vai ser o múltiplo dos dois. Vai ser o múltiplo comum, certo? Como 40 é múltiplo de 8 também, 40 é um múltiplo comum. E foi o primeiro múltiplo comum que eu achei. Ou seja, é o menor múltiplo comum. Então essa é uma forma de você achar o MMC de dois números. Pega o maior, vai multiplicando, tá certo? Até achar um número que seja múltiplo do outro também. Então aqui é 40, ó. 40 e 40. Não precisei fazer aquele processo. Quero reduzir ao mesmo denominador. Já reduzi. Agora você tem que pensar. Eu multipliquei por 4 aqui, tem que multiplicar por 4 o numerador também, não foi? Eu multipliquei por 4 para achar 40. Então 4 vezes 3, 12. Essa fração equivalente a essa. Essa aqui, para obter 40, eu tive que multiplicar por 5. Né? Multiplica por 5 aqui também. 5 vezes 5, 25. Pronto, determinei aí a fração, duas frações com o mesmo denominador. Eu reduzi as frações ao mesmo denominador. Tá certo? Eu podia fazer isso também com números, com frações, com 3 frações. Por exemplo, essa aqui, ó, 1/2, vou botar aqui, 3/5, 5/7, 1/2. Se você olhar bem aqui, ó, não tem divisor comum. Não tem divisor comum aqui. Aliás, é tudo número primo, tá vendo? Não tem divisor comum aqui. Então, quem vai ser o MMC? O produto dos três. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 7, 70. Você vai botar um 70 aqui, um 70 aqui e um 70 aqui. Estou querendo achar 3 frações que tenham o mesmo denominador. Para chegar a 70, o que eu fiz? Eu multipliquei isso aqui por algum número. Foi o 35. Eu não consegui pensar no 35. 70 dividido por 2, 35. Faz a continha no canto. Então, multiplica por 35 aqui, multiplica por 35 aqui. E esse 7? É fácil. Multipliquei por 10. Tem que multiplicar por 10 aqui também, certo? Aí, 5 vezes 10, 50. Esse aqui, 35 vezes 1, 35. E esse aqui, ó. Como é que eu vou saber? 70 dividido por 5, eu teria que fazer a conta no cantinho, ó. 70 dividido por 5, pega o 7, dá 1, restam 2, 14, certo? 70 dividido por 5 dá 14. Então eu multipliquei por 14 aqui para achar isso,
tem que multiplicar por 14 aqui também. 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 1, 3, 1 que foi 4. Pronto, essas três frações são equivalentes às três de cima e têm o mesmo denominador, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje, um abraço. Eu coloquei aí na descrição do vídeo uma folha de exercício, tá certo? Antes de encerrar, coloquei uma folha de exercício que você pode baixar, né, para fazer essas folhas, ou quem é meu aluno, baixa lá da plataforma, tá bom? Um abraço, até a próxima.